Olá pessoal, as empresas hoje se agigantaram no fornecimento de serviços disponíveis para os diversos usuários. Nós vimos aqui que com um simples computador nós podemos executar um ou mais programas em ambientes multiprogramáveis e com a evolução desses mesmos computadores, principalmente os computadores, os microcomputadores, eles passaram a ter mais de um núcleo de processamento, ou se pudermos dizer assim, mais de um processador, o que nos leva a ter multiprocessamento real. Ou seja, os computadores de hoje são capazes de executar, sob a coordenação do sistema operacional, múltiplos programas ao mesmo tempo. Ocorre que esses programas são dependentes do sistema operacional. Muitas vezes, certos sistemas operacionais são melhor adaptados para fornecer serviços ao usuário. Por exemplo, o Linux é um sistema bastante adaptado e muito utilizado. A maioria dos servidores de e-mail, de servidores web, de servidores de serviços gerais são máquinas Linux, enquanto que máquinas como Windows, por exemplo, são mais adaptadas para trabalhos desktop e pessoais. Então, desta forma, nós poderíamos dizer que existem serviços que são melhor fornecidos por arquiteturas com um sistema operacional A e serviços que são oferecidos por arquiteturas com o sistema operacional B. Então, muitas vezes, os usuários que se logam a uma grande rede de computadores ou a um computador, ele necessita de um sistema operacional específico, que normalmente é oferecido por uma máquina específica. Então, se nós tivermos milhões de usuários, pode ser que nós não tenhamos tantas máquinas assim para oferecermos a todos esses usuários. Então, nós temos necessidade de fazer com que uma mesma máquina possa, eventualmente, rodar mais de um sistema e, eventualmente, suportar mais de um usuário no mesmo tempo. Então, isso só pode ser feito com uma coisa chamada virtualização. Então, a virtualização é o assunto que nós vamos estudar agora. A virtualização e, obviamente, uma das consequências da virtualização, que é a disponibilização de serviços nas chamadas nuvens. Então, nós vamos ver vantagens, desvantagens, como é que isso é implementado e algumas características particulares. Então, vamos lá. Então, voltando a falar sobre multicomputadores, então nós temos N computadores ligados numa rede, cada um deles oferecendo um serviço. Então, o acoplamento deles nesse caso é fraco, porque eles têm apenas a comunicação entre eles. Eventualmente, algum desses computadores pode ser multiprocessado e quase todos o são. Então, de alguma forma, a gente tem aí uma conexão complexa entre computadores. Mas qual é a vantagem ou quais seriam as vantagens dos sistemas rodando dessa forma? Então, a primeira das grandes vantagens é a tolerância a falhas. Então, nós vemos que quando um dos computadores falha, ou um dos softwares dos sistemas operacionais desses computadores falha, os outros continuam prestando serviço. Então, imagine que você tem um computador fornecendo serviço de e-mail e um outro computador fornecendo serviço web. Então, se o e-mail parar, mas o serviço web continua e, de alguma forma, os usuários têm uma degradação, mas não completa das suas atividades. Uma outra questão também é a segurança. Se houve invasão em um dos computadores, obviamente os outros podem manter a atividade e aí preparar o sistema, o ambiente todo para uma recuperação. Outra vantagem seria a heterogeneidade, uma vez que cada um desses sistemas pode rodar um sistema operacional diferente. Bom, mas nós temos também desvantagens, né? Então, a principal desvantagem é, uma vez que você tem uma grande quantidade de computadores, você vai ter dificuldade de gestão. E também, em função dos sistemas operacionais, que são muitos também, você pode ter dificuldade de gestão. Você tem um alto custo e uma alta complexidade. Então, nossa questão agora é como é que vamos atacar essas desvantagens, como é que, de alguma forma, esses sistemas multicomputacionais devem ser concebidos para reduzir esses problemas. Uma das formas de fazer isso é exatamente
a virtualização. Então, como é que funciona a virtualização? Na virtualização você tem uma máquina física, obviamente podem ser mais de uma máquina física com o mesmo sistema, mas que nessa máquina física nós temos disponível para os múltiplos usuários as chamadas máquinas virtuais. Em que difere isso de um serviço? Isso difere pelo fato de que cada um deles tem um sistema operacional diferente. Então, um usuário A pode estar usando o Windows na certa máquina, o usuário B pode estar usando o Linux na mesma máquina, e o usuário C pode estar usando máquina, seja lá o que for, Chromium, por exemplo. Então você tem uma máquina que não só disponibiliza múltiplos serviços, uma máquina que disponibiliza múltiplos sistemas operacionais. E como o sistema operacional roda sobre uma máquina especificamente para que certas aplicações rodem, então nós temos a ilusão, cada usuário tem a ilusão de que tem uma máquina física real disponível para cada um deles. Essa máquina física real disponível ilusória é a máquina virtual que é fornecida para cada um dos usuários. Então, para deixar as coisas bem claras, qual seria então a diferença entre um sistema multiusuário e um sistema de máquinas virtuais? Digamos assim, um sistema multiusuário e multiprogramado, né? Então a diferença é, como nós já falamos, é que nós precisamos fornecer para cada usuário a ideia de que eles têm uma máquina física real. Na realidade, eles têm uma máquina física ilusória, uma máquina física virtual, e isso deve ser fornecido por um software que nós chamamos de monitores de máquinas virtuais, ou VMM, que também recebe o nome de hipervisores, ou, na palavra em inglês original, os hypervisors, né? Então nós teríamos ali um software que pode ser executado sobre um sistema operacional pré-existente ou sob um sistema operacional pré-existente. Então ele pode ser executado tanto sobre um sistema existente como o sistema existente pode ser executado por cima deles e de fato, pelo menos essa segunda condição deve ser verdadeira, uma vez que esse sistema operacional será oferecido por intermédio de uma conexão qualquer de uma rede ao usuário final. Então o usuário final vai ter uma ilusão de que ele já está recebendo efetivamente uma máquina física disponível para ele. Então, conforme nós dissemos, os hipervisores, vamos chamar assim de hipervisores, se você quiser chamar de hypervisor também você pode chamar, não tem problema. Então, os hipervisores, eles podem ser, então, a primeira classificação para os mesmos pode ser de dois tipos. O hipervisor tipo 1, então é esse aqui, ele é um software que roda diretamente sobre a CPU. Então ele controla o hardware, ele assume o controle do hardware e sobre o mesmo você pode disponibilizar múltiplos sistemas operacionais. Então, cada um em uma máquina virtual específica. Então, o hipervisor do tipo 1 é aquele que roda diretamente sobre o hardware e que fornece para os usuários, para os clientes, diversas máquinas virtuais, cada uma delas rodando com seu respectivo sistema operacional. Já o hipervisor do tipo 2 é um software que é o mais comum da gente disponibilizar nas nossas máquinas, mas ele é um software que roda sobre o sistema operacional hospedeiro. Então, nós temos o hardware, imagine aí o seu PC, o sistema operacional hospedeiro, imagine aí o Windows, por exemplo, e sobre ele nós temos um hipervisor do tipo 2. Imagine aí, por exemplo, o VirtualBox, né? Então você tem aqui um software. Dentro desse software você pode instalar mais de um sistema operacional, que serão as diversas máquinas virtuais que você instala, e essas máquinas virtuais são oferecidas para os clientes. Então, basicamente, a diferença entre o hipervisor do tipo 1 e o hipervisor do tipo 2 é: o hipervisor do tipo 1 tem acesso direto ao hardware, o hipervisor do tipo 2 tem acesso ao sistema operacional, a um sistema operacional, que por sua vez tem acesso ao hardware. Então, o acesso do hipervisor do tipo 2 ao hardware é feito de forma indireta. Todos eles, no final das contas, fornecem as máquinas virtuais para os diversos clientes. Quais são, portanto, os requisitos fundamentais para o funcionamento dos hipervisores?
Os requisitos fundamentais que os hipervisores têm que atender são classificados em três categorias. A primeira seria a segurança. Então, o hipervisor ele deve ter controle total dos recursos virtualizados. O hipervisor ele não deve permitir que programas maliciosos, por exemplo, tomem acesso ao hardware ou tomem acesso a configurações das máquinas virtuais. Então, ele deve ter controle sobre todo o hardware e sobre a máquina virtual que está disponível para ele, obviamente, levando em consideração se ele é do tipo 1 ou do tipo 2. O hipervisor ele deve ser fiel. Então, quando um sistema operacional for instalado sobre um hipervisor, ele deve ter o mesmo comportamento que teria se o sistema operacional fosse instalado diretamente sobre a máquina física. Então, a fidelidade do hipervisor ela é a capacidade de garantir que o sistema operacional terá para ele disponível um hardware idêntico, virtualmente idêntico ao hardware físico. E em terceiro lugar, a eficiência, que é muito importante. Levando em consideração que o hipervisor ele é uma camada a mais que a aplicação terá que lidar, então é importante que ele garanta a eficiência, de forma que o código na máquina virtual ela possa ser executada sem a intervenção do hipervisor, garantindo assim a velocidade e a rapidez no atendimento a qualquer solicitação, a qualquer serviço. Então a eficiência é muito importante. É muito importante que o hipervisor ele garanta a existência das máquinas virtuais, garanta a existência dos sistemas operacionais, mas ao mesmo tempo o código seja executado sem sua intervenção de forma que a eficiência seja a maior possível. Então, quais seriam as vantagens da utilização de hipervisores? A principal vantagem, né, ou as principais vantagens, podem ser descritas como segue. A primeira seria a própria tolerância a falhas, né? Ou seja, quando você tem falhas no software, diríamos assim, no software, evidentemente que a falha no hardware não tem jeito, mas a falha no software, ela seria imediatamente contornada pelo funcionamento das outras máquinas virtuais. Se uma máquina virtual falha, as outras continuam funcionando sem maior problema. Veja bem, a grande maioria das falhas que ocorrem nas máquinas, né, a proporção de falhas que ocorrem na máquina são mais devidas ao software do que ao hardware. A proporção de falhas de software é muito maior do que a proporção de falha de hardware. Então, se trata de uma falha de software, então essa falha vai afetar apenas a máquina virtual específica e pode ser recuperada facilmente, né? Então, essa é uma das primeiras vantagens. Então, o uso de hipervisores não afeta demasiadamente a tolerância a falhas. Custo. Quando eu tenho menos máquinas físicas, eu posso diminuir o custo, né, e menor gasto de energia e menor espaço físico. São várias vantagens aí com relação ao uso de máquinas virtuais. Uma vez que eu tenha uma única máquina, eu posso ter menos custos físicos. Aí você pode citar a desvantagem de ter uma máquina só com relação digamos assim, a tolerância a falhas, mas nós já falamos acima, as principais falhas que ocorrem nas máquinas vêm do software. E os hardware em geral, uma vez certificado, ele se torna bastante confiável. Então, considerando que o hardware seja bastante confiável, aí nós temos uma diminuição do custo. A centralização da gestão, né, outra vantagem. A partir do momento em que eu tenho as coisas no mesmo lugar, eu tenho uma centralização dos recursos, eu passo então a ter a vantagem, a facilidade de gestão. Eu imagino que eu queira fazer testes de migração de sistemas. Eu não preciso ficar fazendo um sistema e testando na máquina A, na máquina B, na máquina C. Em uma máquina só, eu posso rodar as minhas múltiplas máquinas virtuais e imediatamente conseguir fazer testes e migração de sistemas sem maiores sofrimentos. Uma outra grande vantagem é, para as empresas ou indivíduos, a existência de infraestruturas de computação como serviços oferecidos pelas empresas.
Então você pode comprar um computador virtual, uma máquina virtual de uma empresa. A Amazon vende muito dessas máquinas virtuais, outras empresas vendem muito dessas máquinas. Você compra uma máquina virtual e você tem um sistema operacional, servidores, espaço em disco e tudo mais, como se você tivesse uma máquina na sua própria casa. Então você acessa essa máquina virtual e lá você pode fazer, instalar serviços e fazer tarefas de acordo com o seu plano, com o plano que você utilizou para comprar a sua máquina virtual. Então você compra a máquina virtual, você aluga a máquina virtual e você não precisa, se tiver uma empresa, por exemplo, não precisa instalar grandes servidores e se preocupar com a infraestrutura física da sua empresa, uma vez que essa ocupação já é realizada pela empresa que vende para você o serviço. Então toda a infraestrutura computacional passa a ser um serviço para você. Isso também com já a garantia de que será tolerante a falhas. Você não perceberá se ocorrerem falhas no hardware, porque os seus aplicativos, os seus serviços serão migrados automaticamente para outras máquinas, e aí você não perceberá, será transparente para você. Isso tudo facilita a computação em nuvem. Então, esse já é o trabalho da computação em nuvem. A computação em nuvem é, diríamos assim, o suprassumo, né, o objetivo final da virtualização. Com a virtualização, todo o trabalho de computação em nuvem, os serviços em nuvem são colocados, fica efetivamente facilitado e até mesmo é possível de ser implementado. Vemos aqui os principais métodos que são utilizados na virtualização. Então, o primeiro método é um método puramente implementado em software, ou seja, sem suporte de hardware. Os primeiros computadores da linha 80, 86, 80, 88 da Intel, até praticamente os anos 2000, eles não tinham nenhum suporte para virtualização. Então, os softwares que existiam na época, eles tinham que implementar todo o controle da virtualização dentro da lógica do próprio software, o que era difícil e sujeito a falhas. Então, era complicado, mas mesmo assim foram implementadas algumas versões. Alguns exemplos disso é o SSX Servidor 1.0 e o VMware Workstation 1. Eles rodavam sobre as máquinas Intel mesmo, mas sem a utilização de nenhum suporte de hardware para virtualização. Uma outra solução para a virtualização foi a chamada paravirtualização. A paravirtualização é um mecanismo onde o sistema operacional próprio ele reescreve algumas das suas funções que acessariam o próprio hardware. Então eles escrevem através de chamadas ao sistema, no caso, chamadas ao sistema do hipervisor. Então essa paravirtualização funciona como uma espécie de virtualização dos processos em si. Então os processos que acessariam o sistema operacional que acessariam o sistema operacional e o sistema operacional obviamente tomaria providências diretamente na utilização do hardware, dos recursos da máquina, ele passa a tomar providências solicitando essas providências aos hipervisores. Dessa forma, o hipervisor passa a funcionar, a tomar o lugar do que fazia antes o sistema operacional, e o sistema operacional passa a tomar o lugar do processo. Então, seria uma espécie de processos, ou seja, sistemas operacionais que chamariam o hipervisor através das chamadas hipercalls ou hiperchamadas. Então, nós teríamos aí basicamente um sistema muito semelhante ao sistema de multiprogramação, mas que desta feita, quem está executando o serviço, quem está fazendo a chamada ao sistema é o próprio sistema operacional da máquina virtual que chama as funções do hipervisor. A terceira possibilidade é com a utilização do hardware. Hoje em dia é a possibilidade correta, né? Já que as máquinas hoje já estão saindo, os processadores já saem com recursos para a virtualização. Então, com esses recursos, existem chamadas de controle de chamadas que são feitas ao hipervisor. Esses controles de chamada possibilitam, por exemplo, a gestão da máquina para hipervisor, pelos hipervisores.
a gestão da memória, a virtualização da entrada e saída. Então, uma série de recursos que antes era dedicado, era dado para que o software resolvesse sozinho, agora ele resolve com a ajuda do hardware. Então, essa é uma virtualização, digamos assim, completa, né, utilizando recursos da máquina. Existe um outro método que também surgiu, que era a virtualização do processo, que difere um pouco da paravirtualização, quando na realidade é o processo em si que é modificado. Então, os processos em si são modificados para rodarem dentro de uma máquina virtual, né? Eles se rodam dentro de uma máquina virtual, e essa máquina virtual faz a função de um hipervisor adaptado a essa situação, modificando o processo de forma que ele possa rodar sobre uma determinada máquina específica. Tem um software muito conhecido que faz isso no Linux, que é o Wine, que roda certas aplicações do Windows, né? Então ele virtualiza os processos, então ele se adapta a um processo específico, de forma que esse processo possa rodar em um sistema operacional diferente. Então esses aí são os quatro principais métodos ou formas de se obter a virtualização. Bom, como funciona então o processo de captura de instruções quando você tem aí um sistema operacional que está rodando por cima de um hipervisor? Então nós temos o que acontece é o seguinte, ao invés de nós termos, como é o caso normal, de uma aplicação, de um processo do usuário rodando no modo usuário, né, no modo user, nós temos e o sistema operacional rodando no modo núcleo. Esse modo núcleo agora não é mais um verdadeiro modo núcleo, é um modo núcleo virtual. Ele acha, o sistema operacional, que ele está rodando no modo núcleo, mas ele não está, ele está rodando no modo usuário, de fato. Então nós temos dois processos, o sistema operacional e o processo do usuário, logicamente pode ser mais de um processo do usuário, rodando no modo usuário. Ele não tem acesso privilegiado às funções do hardware. Então quem tem acesso privilegiado às funções do hardware é o hipervisor. Então, o que vai acontecer é que quando uma instrução do modo usuário solicitar eventualmente, por exemplo, uma chamada ao sistema, esta chamada ao sistema eventualmente irá executar algo sobre o hardware de forma privilegiada no modo núcleo, essa função ele é capturada, né, aquela questão da armadilha, ele é capturado para é capturada e a função, a sequência da execução é desviada para o hipervisor. Então, o hipervisor, sim, ele roda no modo núcleo, e rodando no modo núcleo, então ele pode executar as instruções que seriam privilegiadas, que não é mais atributo do sistema operacional, mas sim do próprio hipervisor. Então, quais são os tipos de instruções? Então, nós temos as instruções normais, como nós temos as instruções dos programas, as instruções ah, executadas no modo usuário. Nós temos as instruções privilegiadas, que provocam a interrupção, né? E nós temos as instruções também consideradas como instruções sensíveis. Essas instruções sensíveis, elas são instruções que se comportam de forma diferente quando executadas no modo usuário ou quando executadas no modo núcleo. Então elas podem ser, evidentemente, executadas tanto no modo quanto no outro, só que o comportamento dessas funções é diferente. Então o computador, sabendo que está executando no modo núcleo, ele executa de uma forma, sabendo que está executando no modo usuário, ele executa de outra forma. Essas instruções são chamadas de instruções sensíveis. Então, logicamente, as duas instruções mais importantes aqui mais complexas para o hipervisor trabalhar são exatamente as instruções privilegiadas e as instruções sensíveis. Então, esses dois autores aqui, estudiosos aí da área, eles estabeleceram um princípio de que a máquina ela só poderia ser virtualizada ou só poderia ser virtualizada se o conjunto de instruções sensíveis né, for um subconjunto de instruções privilegiadas. Então, todas as instruções sensíveis
precisa ser conjunto de gestores privilegiados. Isso aconteceu no IBM 370, essa história antiga da virtualização do IBM 370, e depois na Intel somente depois de 2005. Isso, o IBM 370 era um computador de grande porte, e em 2005 a Intel implementou para os computadores da linha PC. Então, na linha 386, que começou na linha PC em 2005, né, a Intel chamava, existem dois grandes fabricantes dessa arquitetura. O primeiro deles é a Intel, a segunda é a AMD. A Intel, ela criou a tecnologia chamada VT, ou Virtualization Technology, e a AMD criou uma coisa chamada máquina virtual segura, que é chamada também de SVM, Secure Virtual Machine. Então, são as duas tecnologias que foram implementadas pela Intel nos processadores da Intel e pela AMD, obviamente, nos processadores da AMD. Para máquinas antigas, a arquitetura também que não tinha acesso, não tinha mecanismos de virtualização do próprio hardware, os, os hipervisores eles lançavam mão de uma característica interessante que era a existência, pelo menos na arquitetura Intel, dos chamados anéis de proteção. Então nós tínhamos aqui o hipervisor, que substituía, obviamente, o sistema operacional. Ele rodava dentro de um modo chamado de anel de proteção zero, onde ele tinha, obviamente, acesso a todos os recursos da máquina. Os outros softwares podiam rodar em qualquer um dos chamados anéis de proteção, ou seja, o níveis de proteção. Né? Os anéis de proteção são os níveis de proteção. Obviamente que quase nenhum programa de usuário utilizava os anéis de proteção acima do 0, 1 e o 2, utilizava normalmente o número 3. Então, as máquinas virtuais elas faziam questão então de se instalar e rodar dentro desses anéis de proteção. O que elas podiam fazer também era uma coisa chamada tradução binária. Então, o que era a tradução binária? A tradução binária era o fato de ela pegar algumas instruções sensíveis do processo do usuário e reescrevê-las de forma que pudessem ser executadas tranquilamente por emulação da própria máquina virtual. Então, todas aquelas chamadas instruções sensíveis que vinham do próprio processo do usuário, elas eram interceptadas, né? Eram interceptadas pelo sistema operacional hóspede, né, digamos assim, porque nós temos aqui o hipervisor e o sistema operacional hóspede, ou também convidado, né? Então, a máquina virtual reescrevia o binário das instruções sensíveis, e de forma que ela pudesse rapidamente emular, né, o funcionamento do hardware sobre essas instruções sensíveis. Na realidade, ela evitava até mesmo que o hipervisor entrasse em ação para executar requisições em cima do hardware bruto. Né? Essas instruções eram reescritas num processo chamado de tradução binária. Aqui cabe uma observação interessante a respeito da paravirtualização. Na virtualização real, nós temos o sistema operacional aqui, que nós chamamos de sistema operacional, rodando em cima do hipervisor, mas esse sistema operacional aqui ele é inalterado. Né? Então nós temos aqui um Windows inalterado, por exemplo, rodando em cima do hipervisor do tipo 1 que roda em cima do hardware. E os sistemas reais. Então essa parte esquerda aqui seria uma virtualização real. Na paravirtualização, o sistema operacional ele é modificado. Então nós temos aqui, por exemplo, um Linux modificado. Né? Ele não chama o hardware diferente, nem as instruções dele são capturadas pelo hipervisor. Ele usa um hipervisor embaixo. Nesse caso aqui, ele é chamado de micronúcleo. Então é um micronúcleo que vai ser chamado, vai servir de a fazer as funções do hipervisor ou do sistema operacional, conforme poderíamos observar. Então o Linux modificado faz chamadas a uma coisa que ele chamou aqui de micronúcleo. Então o micronúcleo seria o hipervisor, ou há uma discussão a respeito do que seria o micronúcleo, do que seria o hipervisor feito da forma correta. Então se nós tivermos assim o micronúcleo feito da forma correta, ele seria também um hipervisor. Então, esse conceito de micronúcleo a gente já falou no começo do curso. Então, nós teríamos aqui o hardware, o micronúcleo, que seria também uma espécie de hipervisor, e nesse micronúcleo receberia chamadas de sistema do sistema operacional modificado. Então, isso aqui configura um ambiente de paravirtualização. Máquinas com essa forma de trabalho seriam muito promissoras. E existem projetos de sistemas operacionais sendo construídos hoje totalmente baseados em micronúcleo. Né? Então, as primeiras
primeiras invenções disso aqui foram, os primeiros experimentos foram com softwares como o Wine e o QEMU. O Wine usava no Linux, no Windows. Aliás, no Linux rodava programas do Windows e o QEMU rodava Linux dentro do Windows. Então nós temos aqui ambientes que foram onde foram testadas essas ideias. Mas isso aqui parece aparentemente uma ideia bastante promissora para ser utilizada no futuro. Então aqui só por uma questão de nomenclatura, então nós dizemos então que quando nós utilizamos um sistema operacional, um hipervisor do tipo 2, então por baixo dele você tem um sistema operacional que nós vamos chamar de hospedeiro. Então o sistema operacional hospedeiro, ele fica rodando diretamente sobre o hardware, sobre o qual nós temos o hipervisor do tipo 2. E aí, sobre o hipervisor do tipo 2, nós temos o sistema operacional chamado hóspede, ou convidado. No caso de utilizarmos um hipervisor do tipo 1, desaparece a figura do sistema operacional hospedeiro e nós temos apenas a figura dos sistemas operacionais hóspedes ou convidados. E aí até deixa de fazer sentido essa questão de chamar de hóspede ou de visitante e de hospedeiro. Então é só para mostrar que nesse caso do hipervisor do tipo 2 nós temos efetivamente pelo menos dois sistemas operacionais instalados, que são os sistemas operacionais servindo de hospedeiro, onde que vai abrigar o hipervisor e consequentemente as máquinas virtuais, e as máquinas virtuais têm os sistemas operacionais hóspedes ou convidados, né, ou visitantes, ou guests, tem vários nomes que podem ser utilizados na tradução, né, e normalmente utiliza-se o nome guest. Em inglês, host em inglês para o hospedeiro e guest para os convidados, ou para os visitantes, ou para os hóspedes, como vocês acharem melhor. Uma outra questão importante que precisa ser tratada é com relação à palavra virtualização, por exemplo, pode haver um problema de incompatibilidade com, diríamos assim, com o hipervisor, ou com diversos hipervisores, a partir do momento que a gente tem um sistema operacional para virtualizado. Então, uma das soluções propostas foram a criação de interfaces para máquinas virtuais, VMI, né? Então, o que seriam essas interfaces? Obviamente, essas interfaces poderiam ser concebidas de diversas formas. Por exemplo, uma interface VMI que agisse diretamente sobre o hardware, ou uma interface VMI que agisse sobre já um hipervisor já existente, como o VMware, ou como, por exemplo, o servidor Shane, né? Então, nesse caso, nós teríamos diversas interfaces que rodariam abaixo do sistema operacional hóspede, né? Então, o sistema operacional hóspede seria concebido para acessar uma interface independente do que tivesse abaixo dela. Ou seja, ela poderia ter abaixo um hardware específico, ou ela poderia ter abaixo um hipervisor. Então, o que ela teria abaixo seria totalmente transparente para o sistema operacional para virtualizado. Então, nós temos aí formas, mecanismos para garantir que o sistema operacional para virtualizado pudesse comunicar efetivamente com o hardware. A questão da virtualização, ela não se atém somente à questão do processador. Então, nós estamos falando aqui de virtualização do ponto de vista do processador. Mas nós precisamos também virtualizar a memória, ou seja, fazer com que a memória possa ser gerida independentemente para cada uma das máquinas virtuais. Então, isso é um desafio não trivial. Nós já vimos que cada máquina virtual, e não exatamente com o nome de máquina virtual, mas nós vimos que cada sistema operacional tem que administrar a memória para múltiplos processos e, além do mais, a memória ela costuma ser pequena para o tamanho dos processos. Então, o processo, a memória muitas vezes é paginada, é colocada em disco, usa-se memória virtual para isso. Então, existe uma questão de gestão da memória virtual que deve ser executada por cada máquina separadamente. Ora, então nós temos para cada máquina, né, vamos ver aqui, uma tabela de páginas, que é a máquina, vamos chamar aqui de hóspede, né, no caso da virtualização. Então nós temos uma tabela de páginas do hóspedes. Só que nós vamos ter múltiplas máquinas virtuais e aí nós temos um mapeamento físico que não é exatamente o mesmo mapeamento físico da tabela de páginas do hóspede.
Então nós temos aí uma tabela de página do hóspede, mas cada tabela de página do hóspede vai ter um certo mapeamento físico diferenciado. Então esses endereços reais são chamados também de endereços de máquina. Então existem tabelas que podem traduzir em dois níveis a máquina, desde o endereço da máquina virtual até o endereço da máquina real. Essas tabelas que traduzem em dois níveis o endereço completo são chamadas tabelas de sombra. Então o gerenciador, o hipervisor, ele tem que ser capaz de criar um conjunto de tabelas de sombra, mas isso também não é uma atividade trivial. Então ele vai ter que lidar com as mudanças, porque quando cada máquina virtual, na evolução do seu processamento, quando são múltiplos processos rodando em cada máquina virtual, ela vai fazer constantes mudanças, vai haver interrupções de página, as interrupções de páginas vão provocar uma leitura do hardware do físico, esse físico vai reconstruir as tabelas de páginas, cada vez que ele reconstruir as tabelas de páginas, ele vai obrigar, é necessário, vai obrigar a uma mudança por parte do hipervisor nas suas próprias tabelas de sombra. Então, essa gestão entre as tabelas de cada máquina virtual e as tabelas de sombra uma atividade não trivial que deve ser prevista e executadas pelos hipervisores. Mas essa questão da tabela, usar tabelas sombras, não é a única forma. E se bem que seja a forma, basicamente a única forma, se você estiver trabalhando sem o apoio do hardware. Mas você pode utilizar o apoio do hardware e criar uma coisa que eles chamam de walker. Né? O sistema o hipervisor tem um walker, que é o caminhador que vai passeando através das tabelas de página, de forma que em cada nível de aplicação, em cada nível de máquina virtual, podemos dizer assim, nós temos um suporte de hardware que permite que sejam construídas o que eles chamam de tabelas de páginas alinhadas. Então, as tabelas de páginas alinhadas, obviamente que essas tabelas de páginas são alinhadas porque nós temos várias máquinas virtuais e nós temos um só espaço de endereçamento físico. Então, existe um verdadeiro tratamento de hardware para que, para cada máquina virtual, nós tenhamos endereços de segmento e deslocamento, de forma que as páginas virtuais dessas máquinas sejam encontradas mais facilmente e as páginas virtuais dessas máquinas sejam tratadas, seja realocando-as à memória, seja reconstruindo as próprias páginas dos seus endereçamentos. Então, esses mecanismos, chamados de walkers, né, vão permitir que você tenha um gerenciamento das páginas, o gerenciamento da memória dentro das máquinas virtuais feita pelos hipervisores. A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas vamos deixar aí talvez alguns links sobre esse assunto especificamente. Outras questões que são relativamente importantes para a virtualização são, obviamente, também, além da virtualização da memória, a virtualização da entrada e saída. Então, todas as questões que são relacionadas à gestão de um sistema operacional específico estão também potencializadas quando você trata da gestão de um hipervisor. Né? O hipervisor ele vai gerir múltiplos sistemas operacionais da mesma forma que um sistema operacional vai gerir múltiplos programas, múltiplos processos. Então, esse hipervisor ele vai fazer, às vezes, de um sistema operacional mais complexo. E, ao mesmo tempo, mais simples, porque ele vai deixar muitas das tarefas que o sistema operacional executa, ele vai deixar para os sistemas operacionais hóspedes fazerem. Então ele vai ter que gerir a entrada e a saída, ele vai ter que ter uma parte dos MMUs de entrada e saída que vão ser direcionados por eles, né, e como é que isso é feito, como é que eles trabalham para as entradas e saídas e assim por diante. O uso de múltiplos núcleos, que obviamente vai ter, né, os hóspedes, e também até mesmo questões de licenciamento de aplicações, porque as aplicações muitas vezes são licenciadas para um processador específico, para um hardware específico, para um equipamento específico, e você colocar as aplicações sobre as máquinas virtuais, você vai ter que ter um acerto específico com os vendedores dessas próprias aplicações. Embora a aplicação em si não precise, de forma alguma, estar consciente que ela vai rodar na máquina virtual. Ela vai rodar no sistema operacional para o qual foi projetado, e esse sistema pode estar na máquina virtual ou não. Mas isso não quer dizer que você não tenha problemas com relação até à questão das licenças e aplicações
dos softwares que vão rodar nessas máquinas virtuais, que vão ser disponibilizados muitas vezes como um serviço. Então, se você pensar bem, você vai ter é, várias formas de acessar a serviços que são oferecidos por terceiros. Você pode ter a infraestrutura como um serviço, pode ter servidores como um serviço, hardware como um serviço, e software como um serviço. E o software como um serviço não requer necessariamente que você tenha uma máquina virtual. Você pode ter um serviço simples, um servidor web. Um e-mail não precisa necessariamente que você tenha uma máquina virtual para você ter o seu e-mail, mas se você quer uma máquina disponível para você, aí sim você tem que ter a máquina completa, com todas as características e, portanto, uma máquina virtual. Então isso nos leva, obviamente, que todos esses processos nos levam à questão das nuvens, né? Quais são as características das nuvens? O que, que as nuvens têm que ter? Então, as nuvens, elas vão ter que ter, então, mecanismos para, primeiro, o autoatendimento sob demanda. Então, a nuvem, quando você contrata um serviço em nuvem, você normalmente vai ter acesso a um mecanismo de autoatendimento. Você não vai precisar de tudo que você tem que fazer, você tem que solicitar ao suporte da empresa. Não, você tem, recebe um link, uma senha e um login, e a partir daí você tem que fazer todos os seus trabalhos sob demanda, diretamente sobre a nuvem. A nuvem tem que permitir a acesso à rede, então o que você fizer lá vai estar disponível via rede para todo mundo, para você, para sua empresa, para os seus clientes. Né? A nuvem tem que te oferecer um pool, um conjunto de recursos que você vai acessar ou não pelas suas aplicações ou diretamente. A nuvem deve ser capaz de aumentar a quantidade de recursos ou reduzir de acordo com o seu plano, com a mudança no seu plano de acesso a essa infraestrutura. Então você pode, por exemplo, estar trabalhando com um conjunto de serviços que você disponibilizou para usuários finais e de repente a quantidade de usuários aumenta muito e você precisa aumentar o número de recursos da sua rede. Esse aumento transparente, imediato do número de recursos ocorre graças a uma característica das nuvens que tem que ser a elasticidade, ou a elasticidade rápida. Assim. A partir do momento em que você necessita, o serviço tem que ser ampliado ou reduzido rapidamente. E existe também uma forma de medir o serviço que você está consumindo, o seu consumo das nuvens. Então, é para isso que, é por isso que, na verdade, há uma forma de monetização do seu uso. Você vai repassar para o seu contratador, né, diríamos assim, o, os recursos conforme o uso que você tenha feito deles. Então você tem que ter uma forma de medir, né, uma métrica para medir esses serviços. Então essas 5 características tornam possível, né, tornam possível diríamos assim, a existência da nuvem, né, a existência de serviços em nuvem para atender às necessidades das empresas e dos clientes. Então, para esses serviços, obviamente que a arquitetura mais usada no mundo, que é a x86, né? Essa arquitetura ela precisa enfrentou vários desafios, como a compatibilidade, que ela evoluiu ao longo do tempo para permitir a virtualização com auxílio do hardware que não tinha antes, o desempenho, que ela tem que permitir a rápida execução das instruções, mesmo que essas instruções venham de máquinas virtuais, né? E o isolamento das máquinas, né? Então, você tem uma máquina virtual, ela não pode se misturar com outra. Então você tem tem que haver um perfeito isolamento das diversas máquinas virtuais, que tem que ser garantidos pela arquitetura, de alguma forma, né? Isso então, veio a encontro quando surgiram as nuvens, essas características necessárias para as redes vieram de encontro à arquitetura x86. Ela não era virtualizável, nós já falamos aqui, né? Somente ela não era virtualizável. A arquitetura x86 ela é chamada de arquitetura CISC, né? Então ela é um conjunto de instruções bastante complexo, extremamente, na realidade, complexo. Então, ela não é fácil projetar hipervisores ou construir até sistemas operacionais para essa arquitetura, porque ela é uma arquitetura muito complexa. Uma outra questão também relacionada à arquitetura x86 é que as máquinas, essas máquinas possuem periféricos diversos, então ela é muito aberta, ela permite milhares de fabricantes fazerem milhares de periféricos, cada um com suas características todas particulares. Então, isso faz com que as máquinas virtuais tenham problemas com acesso aos periféricos.
Então, várias soluções foram propostas e aí a gente recomenda que vocês leiam, por exemplo, nos livros, textos, ou no livro do próprio Tannenbaum, vocês vejam lá quais foram os principais desafios enfrentados pela questão da existência de periféricos diversos, diversificados, que impactam sobre a necessidade da construção dos hipervisores. Muitas vezes, imagina-se, e uma das soluções é imaginar-se que você tem um hardware padrão e deixar que o software que está por baixo, o sistema operacional no caso, por exemplo, se for um hipervisor do tipo 2, o sistema operacional que está por baixo se encarregue do acesso, dos detalhes de acesso aos periféricos, utilizando provavelmente os drivers. Então, muitas vezes, essa atividade é delegada para um segundo nível de compatibilidade com periféricos, né? Se você tiver com hipervisor do tipo 2, isso fica mais fácil. E, obviamente, finalmente de tudo, finalmente, né, é a necessidade de que o usuário tenha uma experiência simplificada, né? Tudo isso para que garanta o sucesso das aplicações em nuvens. Bom, vejamos agora como seriam os componentes de um hipervisor, né, do tipo do VMware, quando não havia ainda o suporte do hardware. Então, havia aí uma questão então de que as instruções que chegavam, né, eram submetidas a um algoritmo de decisão. Esse algoritmo ele era capaz de decidir se a instrução era para execução direta, né, e aí ele vinha para os modos compartilhados, utilizava os recursos que ele dispunha para a execução da instrução, ou se essa instrução era necessária ou seja, era necessário fazer uma tradução binária. Então, tratava-se de uma instrução sensível, e essa instrução era então feita para e direcionada para a tradução binária. Então, esse basicamente era a questão do VMware, como é que ele trabalhava. Né? Então, o VMware ele tinha que decidir quando é que iria fazer essa tal dessa tradução binária. Então, essas coisas aconteciam segundo essas condições. Primeiro, a máquina virtual deveria estar atualmente na execução no modo kernel, ou seja, a máquina virtual pensava que estava em modo núcleo, na realidade ela estava no modo usuário, mas ela tinha toda a ilusão, ela tinha certeza de que ela está no modo núcleo. A máquina virtual, ela iria então desabilitar as interrupções, obviamente quem ela iria achar que estava desativando as interrupções, né, para emitir instruções de entrada e saída, mas a máquina virtual, obviamente, tinha essa ilusão, quem deveria providenciar isso aí deveria ser o hipervisor. A máquina virtual está atualmente na execução do modo real. Então, ela está sendo executada, ela acha que tem controle do hardware, acha que está executando instruções de entrada e saída. Então, a máquina virtual ela vai agir como o sistema operacional. E aí, obviamente, que essas instruções que se seguem serão passadas para um mecanismo de tradução binária. A plataforma de hardware virtual, ela disponibiliza para o sistema operacional hóspede o front-end, que torna transparente para esse mesmo sistema, para o hóspede, nós podemos dizer assim, torna transparente o que se tem em termos de hardware. Uma vez que nos sistemas, principalmente nos sistemas baseados no 386, x86, nós temos aí uma infinidade de hardware de equipamentos. Então, o front-end ele vai sempre achar que tem um certo tipo de hardware, que ele vai ter disponível para ele e que ele vai tentar utilizar. Por trás disso, nós temos um outro dispositivo que é o back-end, que vai tornar essa coisa totalmente transparente. Então, esse back-end vai ser criado pelo sistema operacional hospedeiro e vai acessar todos os elementos necessários para que o sistema operacional hóspede tenha a ilusão de que dispõe de um certo hardware virtual. Então, nós temos a separação entre front-end e back-end. Isso acontece tanto no nível de multiplexação quanto no nível de emulação. A multiplexação seria simplesmente a configuração eficiente do hardware para que ele possa ser utilizado
ou seja compartilhado entre as diversas máquinas virtuais, e a emulação seria, como o próprio nome está dizendo, a construção completa de dispositivos e equipamentos que são disponibilizados para o sistema operacional hóspede de forma virtual ou de forma, digamos assim, completamente criada e construída, concebida pelo software. Aqui nós temos essa mesma separação do ponto de vista da emulação. Então, os barramentos PCI é fornecido para o sistema operacional convidado, enquanto que o backend utiliza o barramento PCI, que é emulado para o sistema operacional convidado. Os discos virtuais, todas as interfaces, todos os dispositivos são concebidos de uma forma emulada para o sistema operacional convidado. Nós temos aqui também a arquitetura básica do VMware, com três componentes, o VMX, o VMM Driver e o VMM propriamente dito, que nós temos os seus diversos componentes aqui. Então vocês podem procurar na internet mais detalhes sobre arquitetura, nos livros textos sobre arquitetura completa do VMware. Vamos só ressaltar aqui a questão da efetiva mudança de contexto que ocorre quando se troca quando há uma troca digamos assim, de máquina virtual, né? Então quando nós temos várias máquinas virtuais, a troca de contexto que ocorre normalmente nos processos que estão executando em ambiente multitarefa, ela é bem menos complexa do que a troca de contexto, que é, no caso, chamada de mudança de mundo, né? Então, existe uma verdadeira mudança de mundo quando se troca de máquina virtual para a utilização dos recursos do processador e da própria máquina virtual em si, né? Então, se nós temos mais de uma máquina virtual, há uma verdadeira mudança de contexto de um processo para outro, mas isso envolve uma troca de um contexto mais amplo, que ele chama de mudança de mundo. Então, a mudança de mundo pode ser representada aqui. Então, se eu tenho na troca de contexto normal, o processo A, o processo B passa para o processo B, você tem um espaço de endereçamento que é mantido de forma ao se retornar ao processo A se continuar. Na máquina virtual, nós temos aí uma mudança de mundo que é um pouco mais complexa, mas que também a gente não vai olhar aqui todos os detalhes de como é que isso funciona, mas que é também chamada de mudança de mundo. Bom, isso aqui é apenas uma introdução ao assunto, né? Então você tem que olhar aí nos livros textos e em outros cursos e outras videoaulas com mais detalhamento sobre a questão da virtualização ou do funcionamento interno dos mecanismos de virtualização. Então é isso aí. Falou.